9 de agosto, começando nossa semana com o livro Caminho, Verdade e Vida, numa série de reflexões aqui abrangentes sobre a obra espírita e sobre o Evangelho de Jesus. Então, começando nossa semana buscando esse conforto íntimo, esse ponto de força, vencendo as nossas fraquezas, vencendo os nossos inimigos íntimos. Essa é a ideia deste momento, dessa reflexão, desse espaço nosso aqui, com uma turmíssima linda, fiel, querida, que tá sempre aqui, entregando sua energia, sua vibração, sua intensidade, sua lealdade ao bem. Então é isso, meus amores, esse é o nosso momento, começando a nossa semana. E a turma aí, feliz e produtiva semana pra nós, tia Soninha. Bom dia, meus amores. Ai, que legal, todo mundo aí, plena segundona, todo mundo a postos. Annelise, meu amor, que bom, você tem estado sempre, que alegria. A Carola, querida, bom dia. Bom dia, tia Soninha. Bom dia, Bete Baceto, Alcinir Iluminada. Bom dia, Jo. Joana Pereira, nossa Jo amada. Bom dia, Rogerinho, galera. Ai, flor do dia, querida. Haiti, bom dia, Anivalda. Bom dia, meus amores. Ale Alves, Ellen, May, não sei como fala. Bom dia, queridos. Bom dia, Pati Vinhático, diretamente de Badiba City, né, Pati? Bom dia, Citrina, nossa Monique. Bom dia, Reizinho. Bom dia, Daniele. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minha deusa. Bom dia, amores. Bom dia, Juliana Belarmino, Cleuzinha, Bergman. Bom dia. Bom dia, Eda. Bom dia, Sueli, Elaine Passoni Matos. Bom dia, bom dia, bom dia. Não, Badia Kika. Você não é de Badi, não? Eu tinha certeza que você era. Ah, então diretamente de Rio Preto. É Rio Preto mesmo, Pati? Tô eu aqui mudando, né, sua origem. Bom dia, amores. Bom dia, bom dia, bom dia. Aquecendo aqui nosso sentimento basal para um dia onde a gente esteja mais preparado, mais pronto, mais disposto pro que der e vier. As lutas não são fáceis, porque se forem fáceis a gente não cresce. Então, que venham as lutas, porque nós estamos prontos, com Jesus no comando, sempre prontos e diligentes, sempre preparados para nossa melhor entrega, fazendo aquilo que a gente se direciona. Obrigada, Senhor Jesus, por esse momento, por essa turma, por essa oportunidade de reflexão, crescimento e fortalecimento dos nossos pontos íntimos de virtude, de consciência, de esforço contínuo. Obrigada, Senhor, muito obrigada, que assim seja. Bom dia, bom dia, bom dia, quem tá chegando? Opa, tia, Rio Preto mesmo. Eu achei que você era lá da conterrânea, da Kika. Então tá bom, você é nossa mesmo. Carlão, querido, Mauricinha, Drica Venag, bom dia, bom dia, bom dia, quem tá chegando? Vamos seguir aqui pro nosso estudo de hoje, porque hoje nós temos o livro Caminho, Verdade e Vida. Estamos no capítulo 84, já na metade do livro. E
Hoje o capítulo está intitulado Levantemo-nos. Nesse capítulo, Jesus vai falar, levantemo-nos, levantai-vos, vamos-nos daqui, disse Jesus a alguns discípulos. Essa frase foi dita na ocasião da prisão de Jesus. Jesus estava ali em reunião com os discípulos. Bom dia, Robertuga! E aí ele levou, né, os discípulos, chamou os discípulos para irem para fazer a oração. Mas o Emanuel, ele é danadinho, porque cada expressão de Jesus, cada frase de Jesus traz uma mensagem muito valiosa. Então, o Emanuel, com a sua cabeça, né, de benfeitor, com a sua capacidade instrutiva, macro, né, ele pega esses trechinhos e elucida, né, ele amplia, ele pega um trechinho e amplia para nossa melhor atuação, para o nosso entendimento e atuação. Então, cada verbo do Evangelho tem uma dinâmica, uma ação de transformação muito importante. Muito importante. E o Emanuel, ele traz isso. E ele pegou aqui, bom dia, Leonor, bom dia, Osvaldo. Ele pegou aqui este verbo levantar na força imperativa de Jesus, levantai-vos, né? Jesus, Jesus usa o seu magnetismo de maneira pedagógica e transformadora, porque ele impõe, ele coloca naturalmente nas expressões essa força de trazer para ele, né? Essa força atratora para ele. Então, este verbo levantar o Emanuel vai nos mostrar como ele tem a ver com o nosso dia a dia. Como o verbo levantar, levantai-vos, da boca de Jesus, tem a ver com o nosso dia a dia. Por quê? Porque nós tendemos, como seres imperfeitos que se conhecem pouco, mas estão num processo de ampliação da inteligência, de qualificação do sentimento, a gente neuropsicologicamente, né? Neurologicamente, psicologicamente, a gente funciona, a gente tem uma natureza atual de, como imperfeitos que somos, de menor esforço. A gente naturalmente, gente, isso não é crítica, né? O Emanuel, quando mostra isso, ele não está apontando algo, ele está nos mostrando o caminho. A gente entende um caminho a partir do nosso ponto de inércia, do nosso ponto de origem. Se eu não entendo onde eu tô, como eu estabeleço uma direção e uma trajetória, né? Então eu preciso saber de onde eu tô, né? Quando eu abro o Google e peço para ele me levar em tal lugar, ele pergunta: você quer ser levada deste ponto que você tá? Sim, é deste meu ponto, porque eu posso querer só a trajetória de um outro ponto onde eu não estou.
Mas o Google me pergunta, é deste ponto para este deslocamento. Ok, ele me dá a trajetória. Então, quando o Emmanuel nos mostra como nós funcionamos, é justamente para entender o que a gente precisa vencer nessa trajetória, né? Porque senão ela fica distante de mim. Ah, legal, é assim? Beleza. Mas não associa a trajetória às minhas necessidades, à minha condição atual. Então, como seres atuais neste processo evolutivo, a gente precisa entender como a gente funciona. E a nossa mente, o nosso sistema neurológico funciona na economia de energia. É um processo natural do nosso funcionamento, né? Tudo que a gente faz é em contenção de energia. E então a zona de conforto, o caminho onde eu tenho que me esforçar menos é algo muito natural para mim. Logo, eu vejo um caminho, naturalmente a minha cabeça já pede um atalho. Ai, peraí, eu tenho que percorrer ali, não tem um jeito mais fácil? Então, nós atualmente funcionamos desse jeito. E é este o ponto que o Emmanuel vai abordar nesse capítulo de hoje. O lugar onde a gente está e onde a gente precisa chegar e o modelo de Jesus para nos conduzir. Então, feitas essas premissas, nós vamos precisar saber, tá com isso na cabeça daqui a pouco. Então, feitas essas premissas, vamos ao Emmanuel, vamos às lições. O Emmanuel começa assim. Antes de retirar-se para as orações no horto, falou Jesus aos discípulos longamente. É a última ceia que ele se refere aqui, esclarecendo o sentido profundo de sua exemplificação. Relacionando seus pensamentos sublimes, fez o famoso convite no Evangelho de João. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Neste momento, Jesus ia fazer a oração no horto e Judas ia traí-lo. Jesus sabia disso, não era surpresa. O apelo de Jesus é altamente significativo. Altamente significativo. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo, olha aqui, ó, olha como a gente funciona agora. Ao toque de erguer-se, o homem do mundo costuma procurar os movimentos das vitórias fáceis, atirando-se à luta de supremacia ou trocando de domicílio, na expectativa de melhoria efêmera. Então, gente, olha aqui a determinante dos nossos comportamentos atuais de fuga da dor, de esquiva, de defesa do que me incomoda. O que me incomoda eu quero eliminar. O que é difícil eu quero atalho. É da nossa natureza. Percebem? É da nossa natureza. O homem atualmente funciona em movimentos de vitórias fáceis. Eu quero muita conquista e pouco esforço. É natural isso.
O que a gente precisa fazer é entender a força dessas nossas tendências, entender que isso não é demérito, isso é processo. Isso não é qualificação negativa contra nós. A gente não pode cair nesse tipo de interpretação, porque senão a gente se culpa. A gente bate na cabeça e fala, ai, eu sou preguiçosona mesmo, ai, eu sou muito atrasada, ai, eu sou muito assim mesmo, não tem jeito. E isso é ruim, porque aí a gente firma em crenças sabotadoras da nossa transformação. A gente precisa tomar cuidado com isso. Entender a nossa condição de fragilidade. Olha lá, ó, a Citrina entregou aqui. Eu já tava assim. É natural fazer isso, Si. É natural. A gente se avalia a fraqueza e se condena. E não é para se condenar, é para entender que a gente funciona desse jeito. A neurociência hoje explica isso. A nossa mente funciona na economia de energia. Ai, mas não pode ser assim. Não é questão de poder ou não poder, de certo ou errado. É questão de entender como funciona. É questão de entender como funciona, onde está me levando e o que eu quero fazer. E aqui entra o convite de Jesus. Levantai-vos. Levantai-vos. Para de se esquivar do que te parece desagradável. Para de fugir da dor. Porque o seu crescimento está justamente na travessia da dor. O nosso processo de evolução, de paz, de alcance das bênçãos da vida está justamente neste processo de enfrentamento. E o processo de enfrentamento vai contra o que a nossa energia psíquica muitas vezes produz. Então eu quero ficar no menor esforço, mas o progresso me impele a agir, a enfrentar. Eu quero fugir da dor, mas o crescimento me manda ao encontro da dor. Então olha que interessante, né? Essa rivalidade, essa dualidade íntima, né? É esse o ponto de autoconhecimento que a gente precisa encontrar aqui. Seguimos. Com Jesus, então o homem tem essa tendência. Com Jesus, entretanto, ocorreu o contrário. O contrário. Jesus levantou-se para ser dilacerado. Logo após, pelo gesto de Judas. Então, Jesus ele estava lá, quietinho, na ceia com os discípulos, batendo um papo. Só que ele estava indo ao encontro do calvário dele, da dor, da morte, né, da crucificação. Então ele fez um movimento inverso ao nosso impulso de esquiva, de fuga. Ele fez o inverso. E neste inverso ele nos mostrou o caminho do crescimento, da libertação, o caminho da vitória. Então ele convida, levantai-vos. Levantai-vos, porque para você vencer, você precisa sair da sua zona de conforto. Você precisa ser mais forte do que as suas tendências. As suas tendências te seguram onde você tá, mas para você vencer, você precisa ir além. Levantou-se para ser dilacerado.
distanciou-se do local em que se achava. Olha só, olha o símbolo aqui, gente, olha a metáfora aqui de eu me distancio da zona de conforto. Eu vou ao encontro das minhas lutas. Olha que fantástico que é esse Emmanuel, gente, explicando Jesus. Distanciou-se do local em que se achava, a fim de alcançar a flagelação e a morte. Naturalmente, Jesus partiu para o glorioso destino de reencontro com o Pai. Mas precisamos destacar as escalas da viagem. Então, Jesus foi ao encontro do Pai, mas teve aqui uma escala. O convite para nós vamos nos levantar. Eu quero, eu decido, eu me impulsiono, eu ativo essa minha deliberação íntima. Me levanto. E agora? Eu me levantei, já ganhei o jogo? Não, eu me levantei para lutar. Porque aqui tem uma escala de viagem. O Emmanuel chama de escala de viagem. Qual foi a escala de Jesus? Nós vamos falar da de Jesus e depois vamos encerrar com a nossa. Jesus ergueu-se e saiu em busca da glória suprema. As estações de marcha são eminentemente educativas. Quais os pit stops de Jesus? Getsemane é o horto, né? É o Monte das Oliveiras, onde ele fez a oração. É o horto, que falou no começo da lição. Primeiro, Getsemane. Segundo, o cárcere. Jesus foi preso. Foi preso. Então, dentro aqui das escalas de glória suprema, ele se levantou e foi ao encontro. Passou pela oração no horto, foi preso, foi ao pretório, é aquela conversa com Herodes, foi ao pretório, foi à via dolorosa, onde ele foi torturado, né, chicoteado, humilhado, a via dolorosa. O Calvário é o caminho que ele carregou a cruz e, ao final, a crucificação. Estes constituem pontos de observação muito interessante, coloca o Emmanuel. Mormente na atualidade, ele trouxe para nós. O exemplo de Jesus na nossa atualidade, que representa inúmeros cristãos, nós, aguardando a possibilidade da viagem, sentados em almofadas de luxo do menor esforço. Aqui ele encerrou. E nos deixa agora um grande repertório de reflexão. Porque o contraste, Jesus levantou-se e foi ao encontro do seu testemunho. O testemunho de Jesus era era testemunho de Cristo. Aquele testemunho não é para nós. Aquele testemunho não nos cabe nesse momento, né? Fala, nossa, eu tenho que enfrentar tudo aquilo.
tudo na proporção do nosso testemunho de espíritos imperfeitos. Né? A gente não pode achar que o nosso testemunho vai ser igual ao dele. Não, o nosso é de espírito imperfeito, o dele era de Cristo. Mas, para nossa atualidade, então, o Emmanuel, ele coloca essa ponte em nós, né? Possível a nós. Qual o nosso testemunho? Primeiro lugar, vencer o lugar onde a gente se encontra. O ponto de conforto que a gente se encontra, que ele chamou de almofada de luxo do menor esforço. E este é o ponto de combate íntimo. Eu não preciso testemunhar o que eu não sou, mas o que eu já sou, isso eu preciso testemunhar. Esse esforço eu já posso fazer, eu já devo fazer, eu já devo me levantar e atuar. Então, quais as nossas escalas de viagem? Escala de espírito imperfeito, escala de quem já acordou e quer agir, mas muitas vezes não sabe como. Ai, não, eu quero ser melhor, mas eu não tô conseguindo. Eu quero ser melhor, mas tá difícil. Eu quero ser melhor, mas chega na hora eu não sei o que fazer. Ok, é natural. Para espírito imperfeito como nós, é natural estes pontos de dúvida, parece que eu cheguei no meu limite, mas a vida me pede mais. Então eu não cheguei no meu limite. Porque se a vida me pede mais, eu preciso dar um passo além. Eu preciso evoluir, crescer em espírito, é encontrar o meu limite e transcender. É saber até onde eu vou com naturalidade, com esforço e ir um pouquinho além. Isso é crescer. Isso é para os cristãos despertos. Isso é para quem já está incomodado na zona de conforto. Isso é para quem já não quer mais ficar na almofada de luxo. Peraí, esse mundo tá difícil. O que eu posso fazer para melhorar ele? O mundo é muito grande, mas aqui, olha, dentro da minha casa, na minha comunidade, no meu ambiente de trabalho, eu já posso. E é a minha contribuição de mundo. Isso eu já posso. Então, este movimento, essa escala que nós vamos falar agora, é para este cristão. E qual é a nossa escala? Paralela à escala de Jesus. Qual é a nossa escala? Primeiro, oração. Oração. Primeiro de tudo. Primeiro movimento do nosso dia tem que ser oração. Senão a gente não vence as almofadas. A gente não vai ao encontro das lutas. A gente cai na esquiva. A gente cai nas defesas e continua do mesmo jeito que a gente sempre foi. Naquele vazio, naquela insatisfação, naquele menor de vida, naquele menos de vida, sem alcançar a glória suprema desta vida. Então, primeiro de tudo, oração. Segundo, vigilância. Oração e vigilância. Oração e vigilância, as premissas principais do nosso movimento de levantar. Eu me levanto. E agora? Oração.
atenção com as ocorrências para eu me manter elevada. Isso é vigilância. Oração, vigilância. E agora? Agora três esforços fundamentais. Direção, esforço e continuidade. Direção, esforço e continuidade. Para seguir o meu caminho, eu preciso saber qual é o meu caminho. Para seguir o meu caminho, eu preciso criar aqui uma aceleração. Quando você liga o seu carro para ir trabalhar, ligar o carro não é ir trabalhar. Ligar o carro é só acionar o motor. Sair andando é outro movimento. Então, eu preciso de direção, saber para onde eu quero ir. Liguei o meu GPS. Depois, esforço. Acelera, movimenta, não paralisa, vença as tendências, busque um esforço extra, busque a fortaleza íntima, não se permita render, se abater diante da dificuldade, diante da inércia, diante da esquiva. Então este esforço, gente, é dos movimentos principais. Ah, minha Kika amada. Esse movimento é o confronto principal. Por quê? Porque eu tenho que lutar contra mim mesma. Lembra como eu funciono? O meu cérebro vai querer o menor esforço, mas o levantar te pede um maior esforço. Então, nesse confronto aqui, a direção, a oração, a vigilância, a direção precisam te impulsionar. Te impulsionar. Aqui você vai encontrando o que fazer. Ninguém pode te dar o caminho. É você, em oração, vigilância e movimento, que descobre. Se alguém te falar, não, Kika, pega a esquerda, você vai falar, epa, meu GPS me manda aí em linha reta. Siga. Você está em oração, está vigilante, direcionou, atue com os seus sentidos, com as suas intuições. Isso é importantíssimo, porque nessa insegurança característica de espírito imperfeito, a gente sai por aí querendo aprovação, reconhecimento e perguntando para todo mundo o que fazer. Não faz isso não. Você precisa trabalhar aqui dentro de você. Ai, mas e se eu for errado? Se você for errado e deliberou esse movimento, você aprende com ele. Se você foi errado porque alguém te falou, você não aprende, você vai ficar mais inseguro. Então, direção, esforço e continuidade. Não pare. Não pare na tempestade. A tempestade pede movimento constante. Se você parar, você pega aquele vendaval sem parar, incessante sobre você. Então, não pare. O percurso é para a glória suprema. Se você para na dor, você não chega na glória. Então, não pare na dor. Siga firme e constante. Esse fantasma que a gente precisa vencer de dúvidas e medos estes fantasmas moram dentro de nós. É por isso que o autoconhecimento, a busca interior, o fortalecimento com o alto, com a oração em primeiro lugar, te garantem
uma jornada segura. De quê? De prazer? Não, de luta, de enfrentamento. A gente não tá, a gente queria estar nessa vida a passeio, mas a gente não tá. A gente tá nessa vida a trabalho de formação de valores, trabalho de melhoria de íntimo, trabalho de despertar de espírito. E na nossa consciência que Deus colocou suas diretrizes. Exato, tia Soninha. Exato. Onde está a lei? Onde Deus fala em nós? Como que a gente sabe que está indo certo? Ao contato com o nosso íntimo, porque a lei está em nossa consciência. É lá, neste templo interno e abandonado, como fala Alta de Souza, volve ao teu templo interno e abandonado, a mais alta de todas as capelas. E as respostas mais lúcidas e belas hão de trazer-te alegre e deslumbrado. Então, é dentro. Quando eu estou alinhada com o meu íntimo, eu não vou me punir por um testemunho que eu não posso dar. Mas eu vou atuar sempre com os meus esforços, saindo da almofada de luxo que me mantém na zona inferior. Fantástica essa lição, não é? Você gostou, Pati? Fantástica, não é, gente? E assim, começamos a semana bem, levantando-nos, começando a nossa semana ficando de pé. Então é isso, meus amores. Essa é a nossa reflexão de hoje, esse é o nosso alcance. Levantai-vos e vamos-nos daqui. Levantai-vos, esse é a nossa métrica para a semana. E que Jesus nos alcance, que Jesus nos envolva, que Jesus nos fortaleça e nos direcione a partir da nossa permissão de livre escolha. Senhor Jesus, nosso amado e divino Mestre, queremos abrir o nosso coração, queremos ampliar a nossa consciência, queremos vencer as nossas barreiras de resistência para estarmos contigo em oração e esforço contínuo, Senhor. Estar contigo na messe de amor, na implantação de uma vida melhor aqui na terra, através da vitória sobre nós mesmos. Senhor Jesus, desejamos seguir firmes nesta jornada de luta pela paz, luta pela preponderância do amor, luta contigo, Divino Mestre Jesus. Não nos deixe cair em zonas de menor esforço, onde os nossos desejos e aspirações não se realizam. Senhor, caminhamos contigo, alegres e cheios de bom ânimo, hoje e todos os dias da nossa vida. Muito obrigada, Senhor Jesus, e que assim seja. Que assim seja. Maurícia, querida, a Monize ganhou neném. Não sei se você ainda tá aí, mas se tiver, a Mônica, o Lucas, alguém para falar pra gente. Lembrei dela aqui na prece. Depois manda notícia, Mauricinha, querida.
Meus amores, gratidão, 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 corações. Muito obrigada pela presença de vocês, Érica, querida, Juliana Belarmino, Anivalda, Carlão, Kika, excelente semana, Cleuzinha, maravilhoso estudo, Pati, amor, que assim seja, Joana, querida, Lourdes, que assim seja, amor, Edinho, ficou aí, amor, conseguiu hoje até o final. Maurícia, amanhã, ai, eu lembrei dela, então amanhã a gente faz outra irradiação. Alcinir, querida, Dani, Lexidalgo, Bete Baceto, Reizinho, tia Soninha, obrigada, amor, iniciando muito bem nossa semana. Vamos à luta! Gratidão, gratidão, Silvelene. Eu vi, amor, que você chegou depois, mas que bom que você esteve aqui até agora, Sil. Beijo, amor. Mo, nasce amanhã, né? Então amanhã a gente tá aqui de novo, em corrente. Show de bola, meus amores. Um excelente dia de muita luta animada. Luta de quem se levanta e vai à glória. É isso, amores. Haiti, beijo, boa semana. Valeu, turmíssimo. Até amanhã. Super beijo. Amanhã é série psicológica da nossa querida Joana. Beijo, amores. Tchau, tchau. Tchau, tchau.